Nesse momento eu vou ler do 5 ao 13, tá? O pecado que nos torna culpados e o incrível perdão de Deus. É o título. E o pecado, ele faz isso. Ele me torna culpado perante o Senhor Deus. Qualquer pecado. Só que o título ele tem duas partes, né? Ele não fica só no pecado que me torna culpado. Se o pecado me torna culpado, eu mereço a condenação. Mas o título continua dizendo o incrível perdão de Deus. Esse perdão que o Senhor Deus nos dá, que nós temos nele. Então, Levítico capítulo 5, versículo 5, já vou ler. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou. Eu estou lendo aqui na NVI, tá? Não sei se é. Tem a NVI? Se puder colocar ela, então. Aí já pode acompanhar lá conforme eu estou lendo aqui. Vou esperar você colocar lá, pessoal. Já está? Na NVI? Ok, vou esperar. Dá um sinalzinho. Aí fica mais fácil, vocês ouvem e leem lá, tudo na mesma versão. Obrigado, Mateus. Versículo 5, então. Tá? Pode ir lá para o 5. Vou ler agora a partir do 5. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou. E pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação. E em favor dele, o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 orinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Ele os trará ao sacerdote, que oferecerá primeiro que for oferecido como sacrifício pelo pecado, e destroncará o pescoço da ave sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. Versículo 9. E aspergirá do lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. É a oferta pelo pecado. O sacerdote então oferecerá outra ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita, e fará propiciação em favor dele pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se contudo não tiver recursos para oferecer 2 ovelhinhas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado, mas sobre ela não derramará óleo nem colocará incenso, porquanto é oferta pelo pecado. Ele a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial, e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor dele, por qualquer desses pecados que tiver cometido, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. Então vocês perceberam aqui nesse texto que ele fala assim: olha, se alguém, agora, vocês lembram que o capítulo 1 até o capítulo 4 falava os tipos de sacrifícios, né? O sacrifício pela culpa, sacrifício pelo pecado, não era. Agora nós estamos entrando no sacrifício pelo pecado, que é ainda, quer dizer, não é proposital. Mas tinha lá o sacrifício, o holocausto, tinha a oferta de cereal. Depois ele foi falando, no capítulo 4, os pecados dos sacerdotes, os pecados dos príncipes, dos governadores, e assim por diante. Ele ia falando sobre classes sociais, de responsabilidade social dentro de Israel. Se o sacerdote pecar, é assim que funciona. Se o governador pecar, é assim. Ele deu vários
instruções para determinados cargos dentro de Israel. Agora, no capítulo 5, não existe aqui pecado específico para algum cargo específico dentro de Israel. São pecados para qualquer pessoa, qualquer israelita. Veja ali no versículo 1, ele diz: se alguém pecar, por quê? Tendo sido testemunha de algo que viu ou soube e não declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Então, se alguém pecar, não está falando agora, se o sacerdote pecar, se o príncipe pecar, lembra que no capítulo 4 foi assim, ele designava o cargo da pessoa dentro de Israel. Aqui não, é se alguém, qualquer pessoa que pecar. Então o capítulo 5 ele continua falando de pecados ocultos, igual ao capítulo 4, ou seja, dos pecados por ignorância, aqueles pecados sem intenção, mas que mesmo assim são considerados pecados. Dizem que o pior pecado é aquele que eu peco de maneira proposital e digo que não sabia, né? Aqui ele está falando dos pecados por ignorância, que a pessoa realmente não sabia que era pecado. Está falando desses pecados, esse tipo de pecado ele está colocando aqui. Mesmo assim eles são considerados pecados, e o pecador mesmo assim é culpado perante Deus, pois a pessoa, quando tomasse consciência da sua culpa, ela deveria oferecer um sacrifício para o perdão. Isso demonstrava o seu arrependimento, porque ela buscava o perdão do seu pecado através do sacrifício exigido. Isso deveria ser pela fé, pois o pecador deveria ter a consciência de que o sacrifício em si não tirava o pecado dele, mas seu verdadeiro arrependimento perante Deus. Por isso que o perdão era pela fé, exigia fé, e consequentemente exigia arrependimento, o qual era demonstrado por uma mudança de atitude. Então é por isso que nós não procuramos nos esforçarmos, não que haja problema nisso, né? Mas nós não procuramos, a igreja de Cristo não procura se esforçar para provar cientificamente alguns relatos bíblicos, como o nascimento virginal de Cristo, como hoje pela manhã, né, o Jonas na barriga do grande peixe, a travessia do Mar Vermelho e outros milagres. A gente não se esforça para provar isso, porque não que seja errado, mas cada um no seu lugar, né? Há áreas que podem trabalhar para tentar provar alguma coisa assim cientificamente, mas nós não fazemos isso porque a salvação vem pela fé. A salvação não vem por provas científicas. Está provado cientificamente, né, que Jonas ele ficou 3 dias lá na barriga do grande peixe, está provado. Arqueólogos têm mostrado algumas coisas novas que descobriram lá no Mar Vermelho. Beleza, ótimo, isso é só um adendo, isso é só um ponto a mais, né, para a palavra de Deus, para mostrar que a palavra de Deus é verdadeira, porque a minha salvação vem pela fé na palavra de Deus, na Bíblia. A minha salvação vem por eu crer na palavra de Deus, que ela é verdadeira, que Cristo é verdadeiro, que aquilo que Ele fala é verdadeiro. Eu não recebo a salvação porque agora que a ciência provou, então eu acredito. Não é assim a salvação. Uma pessoa ela pode falar: não, eu acredito que Deus existe porque a ciência disse lá que os relatos milagrosos da Bíblia eles foram comprovados assim, assado. Agora eu creio. A pessoa não vai entrar no céu por causa disso. Ela vai entrar no céu porque ela tem fé em Deus, independentemente dela conseguir achar provas, dela conseguir achar a lógica, porque Deus é supralógico, né? Ela é acima da lógica. Ela precisa crer pela fé. Ela precisa confiar no Senhor Deus. Então,
fé, precisa de fé. E precisa de arrependimento. E o arrependimento, a palavra arrependimento, ele significa mudança de direção. Então, o verdadeiro arrependido, ele muda. O verdadeiro arrependido não é aquele que diz, eu me arrependo. É aquele que diz, eu me arrependo, e ele já mostrou nas suas atitudes que ele se arrepende, porque ele já não está fazendo o que fazia antes. Ele mudou. Ele faz diferente. Então, mesmo um filho de Deus, que estava vivendo no pecado, ele diz, não, eu me arrependo. Vem perante a igreja, eu me arrependo, mas ele continua andando naqueles pecados, então ele não se arrependeu de verdade, ele só falou. Arrependimento verdadeiro é mudança. Mudança verdadeira. A diferença do capítulo 5 para o capítulo 4 é que os pecados por ignorância, no capítulo 5, abrangem todos os níveis de responsabilidade de Israel. A todos os níveis de responsabilidade. O capítulo 4 não. Era específico, né, o sacrifício para os pecados. Sacerdote, o governador e assim por diante. No capítulo 5 é qualquer israelita que cometer. E são 5 tipos de transgressões específicos que tornavam culpado qualquer israelita de qualquer nível de liderança, mesmo por ignorância. E cada pecador que se envolvesse em um desses pecados deveria oferecer um sacrifício depois de ter consciência do mesmo e ter se arrependido de tal. Então, eu cometi o pecado, mas por ignorância, não sabia que era pecado. Não adianta eu oferecer o sacrifício. Pelo que eu estou oferecendo sacrifício? É como crédito, eu vou já oferecer sacrifício, já vai ficar um crédito lá, quando eu pecar já está lá. Não, estou oferecendo sacrifício pelo quê? O que eu fiz? Não fiz nada, eu nem sei. Eu fiz sim, estou culpado perante Deus, mas ainda há ignorância nisso. Eu preciso, e Deus só aceita o meu sacrifício quando há o quê? Arrependimento. Se eu ainda não sei que pequei, por causa da minha ignorância, não há arrependimento. Então, o sacrifício que eu oferecer não vale nada, Deus nem aceita ele. Então eu preciso primeiramente reconhecer, pequei contra o Senhor. E estou arrependido a ponto que eu não quero mais fazer, me esforço para não fazer mais aquilo. Aí eu ofereço a Deus sacrifício. O que limpa o meu pecado é o sacrifício em si? Não. O que limpa o meu pecado é a minha obediência por causa da minha fé. O oferecer um sacrifício é só um simbolismo do que viria mais adiante no Novo Testamento, o sacrifício de Cristo. Então, o que demonstra a minha fé é o meu ato de obediência. Eu vou obedecer o que Deus está pedindo para fazer. Porque se alguém pensasse assim, não, eu pequei ali tudo, eu vou oferecer o sacrifício e fica tudo bem. O sacrifício que vai limpar meu pecado. Não, eu pequei contra Deus, reconheço, eu estou arrependido e eu vou fazer aquilo que Deus pediu em obediência a Ele, como um símbolo, não que aquele sacrifício em si vai limpar meu pecado, mas o meu ato de obedecer a Ele demonstra a minha fé nele, demonstra meu arrependimento nele. Então veja que é um ato de obediência, obedecer a Deus. O capítulo 5, então, ele não dividia os pecados por níveis de responsabilidade, como sacrifícios diferenciados. Vocês perceberam que no texto que eu acabei de ler aqui, ele diz, olha, vamos ver aqui, capítulo 5, né? Versículo 5. Ele trará uma ovelha ou uma cabra do rebanho, beleza? Versículo 7, se não tiver recurso para oferecer uma ovelha, trará 2 rolinhas ou pombinhos. Então ele diz assim, qualquer um que pecar, vai trazer uma ovelha ou uma cabra. Não tem condições? Não tem problema, traga uma rolinha ou uma pombinha, 2, né? Não tem condições? Traga uma certa medida da melhor farinha. Então que maravilha da misericórdia de Deus. Nenhum pecador ficará de fora do perdão dele. Nenhum pecador precisa ficar de fora do perdão dele.
havia condições para todos os pecadores de Israel oferecerem o sacrifício e obediência por causa da sua fé. Veja lá os versos 5 e 6 novamente. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou e, pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação. E em favor dele o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Ele tinha que reparar a ofensa que ele cometeu contra Deus. Ele ofendeu a Deus, ele vai reparar isso. Então, o versículo diz: quando alguém, então não é agora, o versículo está sendo bem claro, não é um cargo específico em Israel, quando qualquer pessoa. E o que essa pessoa precisava fazer? Ela precisava, quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, nós vamos ver daqui a pouco quais coisas são, confessará, precisava confessar o seu pecado. A quem? Ao Senhor Deus. E depois, pelo pecado que cometeu, e depois ele traria ao Senhor uma oferta. Então, quando alguém, pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor, significa que qualquer pessoa do povo que cometer um dos 5 pecados registrados aqui no capítulo 5, deveria trazer uma oferta de reparação ao Senhor. O texto ainda continua mostrando que o que o pecador deveria trazer de oferta, e é interessante observar que o tipo de oferta depende das condições do pecador. Então, se ele não tivesse condições de levar uma ovelha, poderia levar 2 pombinhas ou uma porção de farinha. Isso é interessante por 2 motivos. Porque, primeiro, Deus nunca foi injusto com o pecador arrependido. E nós precisamos cuidar, né? Às vezes alguém chega assim, né, com aquela cara de dó, aquele jeito assim, mas ele muitas vezes lá no coração não está arrependido. A gente, poxa vida, olha só a pessoa, né? Mas lá no coração não existe arrependimento, é só uma máscara, é só um engano. Então nós precisamos cuidar muito, porque o Senhor Deus conhece o coração e Ele prova os corações. E Ele não é injusto para aquele que é arrependido verdadeiramente. Ele jamais é injusto. Ele vai perdoar. Sempre houve oportunidade para qualquer pecador ser perdoado. E segundo, porque hoje nós temos Cristo que pagou por qualquer tipo de pecado e suas respectivas gravidades. Qualquer tipo de pecado e a gravidade daquele pecado. Jesus Cristo é a oferta perfeita para qualquer pecador, em qualquer condição social, econômica, cognitiva e para qualquer nível de gravidade em seus pecados. Isso não quer dizer que, então quer dizer que eu posso fazer qualquer pecado que Ele vai me perdoar e sair por aí. Não é isso. Isso não é um coração, isso é um coração rebelde, um coração que está longe do Senhor, longe dele, de comunhão com Ele. Não. O Senhor Deus, Ele pode perdoar qualquer pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça é sempre maior do que o pecado. Então não é por esse motivo que eu vou sair. Paulo mesmo fala que eu vou sair por aí desdenhando de Deus, vivendo a vida de qualquer forma. Não, eu vou me esforçar ao máximo para agradar e demonstrar isso. Mas se alguém não tomasse consciência da sua culpa, porque é pecado por ignorância, sem querer, né? Então, se alguém não tomasse consciência da sua culpa, como ficaria? Não seria possível alguém ficar sem consciência de sua culpa. Sabe por quê? Por causa das consequências que o seu pecado traria sobre a sua vida. Essa pessoa ia pecar por ignorância e logo viria consequências. E o Espírito Santo de Deus ia dizer: olha, essas consequências são por causa do teu pecado. E quantas vezes isso acontece comigo, contigo? Você pisou na bola, você pecou contra Deus, ofendeu Ele, e chega um certo momento da sua vida que você sabe as consequências que eu estou sofrendo é por causa do meu pecado. Eu sei que pequei. Então, nesse momento, eu tinha consciência
O pecador tinha consciência do seu pecado. Veja lá o final do versículo 1 fala isso. Se alguém pecar, porque tendo sido testemunha de alguém, de algo que viu ou soube, não declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade, sofrerá as consequências do seu pecado. Então, era impossível que alguém não tomasse consciência da sua culpa, porque cedo ou tarde ela perceberia que as consequências do seu pecado estariam fazendo parte da sua vida naquele momento. Ela ia perceber aquilo. Então, talvez você possa pensar que isso seja ruim, mas é uma bênção. Imagina se o meu pecado por ignorância ou sem intenção não tivesse consequências. Eu nunca chegaria à consequência dele e, portanto, nunca teria a oportunidade de me arrepender. E só posso fazer isso graças à lei de Deus que diz que aquilo é pecado. Então, ainda bem, pela lei de Deus que diz é pecado, é ofensa. A lei de Deus não é ruim, ela é boa, porque ela me mostra que eu sou um pecador. Ela me mostra quem eu sou, a minha condição, que eu sou culpado. E quando eu percebo que eu sou culpado, então eu percebo que há algo errado, eu mereço a condenação. E aí então eu posso procurar a salvação, e a salvação só há em Cristo Jesus. Agora, se a lei de Deus não falasse que era pecado, eu não me importaria com nada, morreria sem a salvação. Eu não procuraria isso, não me preocuparia com isso. Agora, vamos analisar aqui então 5 tipos de pecados válidos para todos os israelitas. Verso 1: se alguém pecar porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Primeiro tipo de transgressão se refere a não falar tudo que viu ou ouviu como testemunha de alguma injustiça, de um crime. E esse não falar tudo não é proposital, mas por algum motivo a pessoa não lembrou de tudo e por isso o seu testemunho foi incompleto, foi falho. Esse é um caso em que a testemunha deveria se esforçar no máximo para lembrar de tudo que viu e que ouviu, pois ela deveria ser 100% honesta e cuidar para que nada ficasse em oculto, como testemunha. Então, porque ele diz ali, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade, nesse caso aqui. Então, o primeiro tipo de pecado para qualquer israelita, se você é testemunha, você deve falar tudo que você viu, ouviu ou soube. Você não deve esconder nada. Claro, se eu esconder alguma coisa, o meu pecado ele já é proposital, né? Então, vamos pegar aqui o pecado por ignorância. Por algum motivo eu esqueci de algum detalhe, esqueci de contar algum detalhe. Ainda assim eu sou considerado perante Deus culpado, porque eu preciso ser 100% correto no meu testemunho. Então, isso quer dizer o quê? Que eu preciso me esforçar quando eu for uma testemunha. Preciso me esforçar nos detalhes e preciso me esforçar para dar os detalhes corretos. Não, eu vou lá, falo de qualquer jeito e vou embora. Hoje é assim que funciona, né? Mas com relação à nação de Israel, Deus não queria que isso acontecesse. Agora o versículo 2 e 3 é o segundo tipo de pecado. Se alguém tocar coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem ou de animal do rebanho ou de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar impureza humana, qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, quando souber, será culpado. Deus fica irado com o pecado. Sua ira é justa e santa. O pecado não apenas irrita a Deus, mas o pecado priva a Deus do que lhe é devido, que é glória. E também tornava o seu santuário impuro. O pecado de Israel tornava o santuário dele impuro. E o Deus Santo não pode habitar em meio impureza. Por isso que a oferta de purificação
ela é um elemento principal no sacrifício de purificação do pecado, porque tal oferta também é conhecida como oferta de restituição, ou seja, porque restitui a Deus aquilo que é devido, honra, glória, adoração e pureza. Então, quando eu peco, eu estou privando Deus da glória, da honra, da adoração e da pureza através da minha vida. Mas por quê? Porque Ele me criou, Ele merece isso de mim. Eu sou criação dele, então eu preciso dar glória a Ele, honra dele, a Ele, adorar Ele e ser puro para Ele. Quando eu peco, eu privo Ele dessas 4 coisas: de glória, não estou glorificando a Ele, não estou honrando, não estou adorando como convém, e por causa do pecado estou sendo impuro perante Ele. Estou privando Ele de tudo isso. A ira de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo, significa o seguinte: justa raiva de Deus em relação à desobediência pecaminosa, aborrecimento, irritação, inflamar ou acender algo dentro de si. Então é como se eu peco e dentro de Deus se acende um fogo, acende algo dentro dele, ou seja, queimar de fúria, com fumaça saindo pelas narinas. A palavra ira no hebraico quer dizer, literalmente, quer dizer tudo isso, mas o significado principal é queimar de fúria com fumaça saindo pelas narinas. A palavra ira quer dizer isso, que é Deus queimando de fúria e fumaça saindo pelas narinas. Já viu uma imagem assim? Né? É isso que quer dizer a palavra ira. Mas tem mais coisa: um estado de intenso desprazer baseado em algum erro real ou percebido, o sentimento e a expressão de forte descontentamento e hostilidade. É exatamente esse o estado de Deus referente ao meu pecado. Imagina se você pudesse ver a cena. Imagina se você pudesse ver a face de Deus furiosa e fumaça saindo pelas suas narinas porque eu pequei. Eu não estaria sorrindo, brincando. Eu estaria em desespero e eu estaria, na verdade, como Isaías falou, né? Quem sou eu? Ai de mim. Criatura que sou eu, estou perdido. Eu não ficaria de mimimi com Deus ali, naquele momento, ver uma expressão assim, por causa de um pecado meu. Deveria ser uma cena assustadora ver saindo fumaça das narinas de Deus, de tanta raiva por causa do meu pecado, porque o meu pecado tirou de Deus aquilo que lhe é devido. E agora eu preciso restituir. Então veja que o pecado contaminava o lugar onde Deus habitava e precisava ser purificado, o santuário de Deus. Hoje, o santuário de Deus é o corpo do Filho de Deus. 1 Coríntios 3,16 diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus, santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Antigamente o santuário de Deus era o tabernáculo, que ficava no meio do arraial, do povo de Israel. E o pecado do israelita deixava impuro todo o arraial e deixava impuro o tabernáculo, o santuário de Deus. Hoje nós não temos mais isso. Hoje é diferente. O santuário de Deus é o meu corpo, é onde habita o Espírito Santo de Deus. Deus habitava antes no tabernáculo, hoje Ele habita neste corpo, nesse tabernáculo, nessa mente, nesse coração. Então, podemos dizer que é impureza humana, né? No versículo 3 significava, ali no versículo 3 ele fala impureza humana, né? Significava quaisquer fluidos corporais em diversas situações. Então, o ciclo da mulher, fluindo das feridas de um homem,
cicatriz ou de alguma alergia, um furúnculo, né? Sêmen mesmo. Então, eram fluidos corporais. Para nós, o que vale seria a impureza espiritual e moral por causa do pecado. Veja agora o versículo 4: se alguém pensadamente jurar fazer algo bom ou mal, em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando souber, será culpado. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal, olha que interessante isso. Isso daqui é algo que ainda é válido para os nossos dias. E há muito crente pecando semanalmente nisso. Mateus 5, 33 e 37 diz assim: também ouvistes o que foi dito aos antigos. Ele está se referindo a esse texto aqui: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Seja, porém, o teu sim, sim e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Se eu disse que vou fazer, eu preciso cumprir. Se eu disse que vou fazer tal coisa, eu preciso cumprir aquilo. Se eu disse que vou devolver em tal dia, eu tenho que devolver naquele dia, não no outro. Porque eu disse com a minha boca que eu ia devolver dia 10, não dia 11. Se eu marquei um horário com uma pessoa, eu não posso chegar depois do horário, eu tenho que chegar antes. No horário ou antes, eu não posso chegar depois. Isso é fazer do juramento uma promessa irrefletidamente, sem pensar, ou proferir um voto de maneira precipitada. Um juramento ou uma promessa que a pessoa não deveria fazer ou não poderia cumprir. Então, seja para o bem ou para o mal, é jurar fazer algo que irá prejudicar outras pessoas e até mesmo a maneira descuidada de jurar para o que é certo, o que é bom, também é condenado. Bonar comentou o seguinte: a falta de consideração é um crime hediondo. Porque quando eu digo para uma pessoa que vou devolver tal dia, eu combino um horário com ela, eu combino algo com ela e não cumpro, eu estou tendo falta de consideração por aquela pessoa, porque eu me comprometi com ela. Pois o homem está apelando a Deus, e aqui ele está falando sobre eu juro por Deus. Ele está apelando a Deus, eu juro por Deus, em nome de Deus. Nós não fizemos isso de boca, né? Não fala assim, vamos pegar aqui um exemplo: ô pastor Luiz, amanhã eu vou me encontrar contigo às 10 horas da manhã, juro por Deus. Não foi isso. Mas intrinsecamente está em mim isso, porque eu sou quem? Eu sou filho de quem? Do maligno? Não, de Deus. Eu sou filho de Deus. Ele continua assim: há uma lição solene que nos foi ensinada em relação ao modo de fazer até mesmo as coisas certas. Aproxime-se do santo com temor e reverência. Mas ai de mim, quão abundante é o fluxo de pecado oculto cometido em nossas dedicações a Deus, ou em resoluções de sermos dele, expressas a ele em oração e louvor, mesmo ao dizer ou escrever, se Deus quiser. Isso a gente faz às vezes: olha, se Deus quiser, se Deus permitir, né, ano que vem eu vou emagrecer 10 quilos, né? A gente faz coisas assim, é jurar precipitadamente, de maneira irrefletida, não pensar direito. Ele continua: mesmo ao dizer ou escrever, se Deus quiser, esse pecado secreto pode ser muitas vezes cobrado de nossas almas inconscientes. E Guzik também faz o seguinte comentário: uma promessa descuidada ainda era uma promessa diante do Senhor e tinha que ser observada. Se a promessa não fosse cumprida, ela tinha que ser expiada por uma oferta pelo pecado. Quando ele percebe isso, então ele será culpado. Quando estamos cientes de nossos votos quebrados, devemos nos arrepender deles. É comum fazer votos e promessas como cristão, como que não são cumpridos, e quando vemos isso, devemos nos arrepender e confiar no sangue expiatório e de cobertura de Jesus para trazer o perdão. Então, os filhos de Deus, eles devem ser completamente credíveis e confiáveis em suas palavras. Então, agora pare um pouco para pensar: quantos horários você já descumpriu?
chegando atrasado, mas que havia dito que chegaria antes do horário proposto? Quantas mensagens você deixou de responder no WhatsApp, no e-mail ou por outros meios, que deveria responder, que prometeu que iria responder, mas depois simplesmente disse que esqueceu e pediu desculpas? Ah, desculpa, esqueci. 2 vezes pecou, uma porque desconsiderou a pessoa que tinha prometido que responder, e a segunda porque mentiu, que esqueceu, porque não esqueceu. 2 pecados, né? E de desculpa em desculpa, por um possível esquecimento, eu e você vamos acumulando pecado sobre pecado, ofensa sobre ofensa. Até porque a justificativa de esquecimento muitas vezes pode ser um duplo pecado, como eu acabei de falar, né? Porque verdadeiramente a gente não esqueceu, a gente apenas não quis responder por N motivos, mas menti dizendo que esqueci. Quantos compromissos você deixou de cumprir dando prioridade para outras coisas? E assim demonstrando sua desconsideração pelos outros, pelo próximo, seu desleixo, sua falta de caráter e de maturidade. Quantas coisas você pegou emprestado e não devolveu, ou demorou a eternidade para devolver algo que não era seu? Versículos 14 e 16. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer uma ofensa, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas, acrescentará 1/5 do valor e entregará ao sacerdote. Este fará propiciação por ele com o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. Olha que interessante. Então, quando alguém cometer uma ofensa, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, é o 5º aqui, ó. Ele trará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário. Então nós temos ali os pesos e medidas da Bíblia. Os pesos e medidas da Bíblia. E muitos eles começaram, um deles começou, o padrão era o padrão do santuário, do tabernáculo. Ele diz aqui, ele vai trazer um carneiro, né, do rebanho sem defeito, que é avaliado em prata com base no peso padrão do santuário. Não quero entrar nessa questão agora, mas dá para aprofundar sobre isso, né, como é que funcionava. Essa não é a intenção. E ele fará restituição. Então assim, quando eu pecar sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, isso é consagrado a Deus, então eu devo a Ele isso. Se eu pecar e reter isso dele, farei restituição pelo que eu deixei de fazer em relação às coisas consagradas, e eu vou acrescentar 1/5 do valor e vou entregar ao sacerdote. Que pecado é esse? O que temos aqui não é fazer o que deveria fazer como filho de Deus. Nesse caso, é deixar de entregar ao Senhor algum tipo de oferta específica. Um caso específico para o povo de Israel podemos encontrar lá em Malaquias 3:10. Pode um homem roubar a Deus? Esse texto aqui não é para a igreja, é para Israel, tá? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda me pergunto, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. É um exemplo do povo de Israel que estava retendo o que era consagrado ao Senhor. Para a nação de Israel, 10% era consagrado, o dízimo era consagrado a Deus. A igreja é diferente, tá? Mas nós temos um caso aqui. Vocês estão tomando de mim o que é consagrado a mim. Há outros exemplos que todo israelita deveria cumprir para com o templo: a nação, a família e etc. Havia ofertas que não poderiam deixar de ser oferecidas. Todo ano o israelita deveria ir adorar a Deus no templo em Jerusalém. As ofertas deveriam ser trazidas conforme especificadas pelo Senhor, ou seja, todo israelita tinha obrigações perante Deus que deveria cumprir como israelita.
Ele deveria dar a Deus o que lhe pertencia, e não fazer isto era considerado como um devedor, porque são coisas consagradas ao Senhor, coisas que foram destinadas a Ele. Então são coisas que devem ser dadas a Ele sem falta. Então, diante dessas duas transgressões, o juramento, aquela primeira lá, eu jurar, eu dizer, vou fazer tal coisa, e a consagração, como está a sua vida? O que, depois da sua conversão, você tem consagrado a Deus? Sua vida? Você tem consagrado os domingos a Deus? Você tem consagrado o que ao Senhor Deus em que você tem falhado e deixado de dar a Ele? Você tem cumprido com suas promessas e com seus compromissos? Você tem consagrado a Deus o que foi destinado a Ele quando você professou sua fé nele? Versículo 17: se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Enfim, se alguém pecasse e violasse qualquer um dos mandamentos do Senhor que não deveria ser violado, nós temos Êxodo 20 e os 10 pelo menos, existem muitos mais, muitos outros, né? Embora ele não soubesse disso na época, mas depois percebesse que era errado, essa pessoa deveria suportar sua punição por causa do pecado e deveria oferecer a respectiva oferta. Ou seja, quebrar quaisquer proibições de Deus em seus mandamentos tornaria a pessoa culpada, e ela deveria buscar o perdão para manter plena comunhão com Deus. E deve ser assim com cada um de nós no tempo da igreja. Vivemos o tempo da graça. É diferente desse tempo de Israel, não é igual. Há muita misericórdia sobre nós e muita graça sobre nós da parte de Deus, mas todo pecado nos torna culpáveis perante Deus e acendemos a sua justa ira sobre nós. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso Cordeiro Santo, nossa oferta perfeita e eterna. O que precisamos é apenas nos arrepender verdadeiramente. Isso é mostrado com mudança de atitude. Ninguém que diz que se arrependeu, mas que não muda de atitude, pode ser levado a sério, pois quem se arrepende muda, e muda porque busca o perdão de Deus e recebe do seu perdão, recebe da sua graça capacitadora para mudar a sua vida dia a dia e não mais ficar naquele ciclo vicioso daquele pecado continuamente, porque essa pessoa agora ela vai começar a se esforçar. Se antes eu pecava dessa forma, agora eu vou mudar de atitude, vou cumprir com isso, vou fazer nesse horário, ela vai mudar a sua vida, ela vai mudar o seu programa, ela vai planejar a sua vida de forma que ela não venha mais imaginar a fumaça saindo nas narinas de Deus por causa da sua fúria, por eu ter tirado dele o que ele merece. Honra, glória, louvor. Amém? Amém. Vamos cantar o hino 265, por favor, Mateus. Porque esse hino diz que eu sou de Jesus, eu sou dele. Meu Senhor sou teu e ele é meu. Isso é maravilhoso. Então, aquele que pode se colocar de pé, por favor.
cada um de vocês uma ótima semana. Não esqueça da palavra do Senhor. Guarde ela no seu coração, grave ela lá, pratique ela durante a semana. Passe a palavra de Deus a outras pessoas. O piano estará tocando, então que vocês possam se cumprimentar uns aos outros, desejar uma boa semana uns aos outros.